Podpah, o maior podcast brasileiro da atualidade que ganhou muita visibilidade, principalmente em 2021 para 2022. Porém, a gente deve entender o motivo de todo esse crescimento. Tudo isso começa em 2020, projeto composto pelo Ganho Mítico, num período pós-pandemia que a galera buscava algum tipo de entretenimento. E a partir disso, muitos podcasts foram criados por influência do Flow e do Podpah. Além de que na internet tem os famosos cortes, tanto no YouTube como no TikTok. Eu sou em contas de cortes do podcast em questão, porque nem sempre tem pessoas com paciência de assistir o podcast inteiro. Principalmente pelo tempo e agora pelos problemas recentemente. E quais seriam esses problemas? Olhem esses clipes aqui. Aí, eu liguei pra Talisca, aí o Talisca passou o contato lá. Você tá assim, né? Liga pra Talisca. Foi. E o pessoal tira a onda dele. Luva de predeiro é sem hype. É. Cara, sabe uma parada aqui que me incomoda? Eu tenho que morrer pro hype sumir. Não vai sumir. Uma parada que me incomoda é criticar falando que você é burro. Tipo, que chamam a gente também. A gente assim. É. Eu fico tipo assim, caralho, mano, qual que é o sentido disso? Tipo assim, podem se apegar na gente falando que não gosta ou algo do tipo. Mas de burro, ou de algo do tipo, ou de gírias, ou da forma que a gente fala. E você, Bahia ou Vitória? Você não fez sua pesquisa direito. Você Porque Vitória? eu sou Vitória, tipo, Sabia. mas não... Quando Ele fala sabia. assim é Vitória. Ele sabia. Porque ser Vitória é uma parte fundamental da minha vida. Por quê? Porque eu sou muito torcedor do Vitória. Muito? Muito. Tipo quanto? Tipo muito. Tipo 13. Mais que 10, né? Passou da... Caralho, mano. Mas tem uns críticos de cinema que parece que eles não viram o filme, mano. Tem, né? Tem. Tem. Isso eu posso criticar ou você acha que é Pode, a besteira? crítica da crítica, né? É, porque tipo tem umas Porque críticas... tem que criticar quem critica. Com certeza, mano. Claro. Porque eu leio umas Quem críticas... critica os críticos? É isso. Não tem uma bancada pra criticar os críticos, né? Eu queria criar isso. Crítico de crítico. Os críticos brabo. dos críticos. É um canal de um crítico que ele fica criticando quem critica. Entendeu? Bom pra caralho. Mano, se alguém lançar esse canal e não me dar um salve pra ser sócio, eu vou ficar puto. Imagina o crítico, o nome do canal, o crítico dos críticos. Cara. Mas isso é do caralho, porque assim, às vezes você lê umas críticas lá, mano, sei lá, que tô mó amarradão pra ver um filme. Aí eu vou lá ver. 2 estrelas. Fala, que é isso, mano? E às vezes o filme é mó bom. Não, e mesmo que não seja tão bom, deixa eu ir ver, viado. Tá ligado? Mas é o trabalho dele, irmão. Ah, mas 2 estrelas... Você já deu 1 estrela no Uber, por exemplo? Não, Já pra deu quê? dislike em vídeo? Não. Por que o mano fica dando 2 estrelas? Bom, acho que só com esses clipes já dá pra ter uma noção do que está por vir. De um podcast que tem tanta relevância em termos de números e acaba me apresentando isso. É sério, a impressão que dá é que literalmente eles não conseguem fazer uma entrevista normal, seguir uma linha retilínea de raciocínio ou pelo menos agregar em alguma coisa. Porque pra pessoa que tá assistindo não vale nem a pena. Imagina acontece um episódio de uma pessoa que você admira e basicamente não obtém nada de interessante porque não houveram perguntas boas. Ou simplesmente o participante tem que ir lá e puxar algo pro podcast ficar pelo menos assistível, além das piadas que são feitas durante o episódio. Claro que não é pra ser 100% sério e também que isso seria exigir demais, porém o que é esperado é pelo menos um estudo prévio da pessoa em questão, não falar o que basicamente todo mundo já sabe. O pior é quando eles comentam sobre alguma coisa óbvia e ainda se surpreendem, tá ligado? Aí é onde entra a questão, qual o motivo de assistir um podcast desse, se eles não conseguem nem dar sequência no assunto, tá ligado? O objetivo deles é que as pessoas assistam 2, 3 horas de podcast e consigam obter no mínimo algo interessante ou legal dentro desse tempo, porque o trabalho deles é esse, e deixando claro que eles fazem o que quiserem, porque os donos são eles mesmos, e não é à toa, mas assim, eles são os maiores nesse ramo aqui do Brasil, e isso gera uma responsabilidade, imaginar que eles perdem público pela falta de compreensão em quem tá sendo chamado, e as críticas são válidas, porque é exatamente a impressão que dá que eles só ganham views baseado em quem tá sendo chamado, basicamente pela fama das outras pessoas, e isso impede que, tipo, uma oportunidade única de conhecermos um pouco mais de quem tá sendo entrevistado seja bloqueado. O podcast com Chico Moedas foi algo que dá até desgosto de ver. Eles se perdem no meio e começam a falar qualquer coisa. No início até tentou falar sobre como ele ficou conhecido na internet, sobre seus possíveis trabalhos, evitando falar sobre a separação dele e dizendo como conheceu o Casé e tudo mais. Chegou até a mencionar sobre o canal Aqueles Caras, mas é pouquíssimo, tá ligado? Tendo 2 horas e meia pra falar tanta coisa é muito raso. Por isso que eles perdem um pouco da credibilidade. Eu evito fazer comparações, mas se a gente for ver o Flow, pelo menos um mínimo é feito. O Igão busca falar do nicho que a pessoa tá inserida, ele estuda realmente quem vai ser entrevistado, e isso é o básico. Uma coisa que eu queria dar destaque também é que nos episódios do Flow, o tempo mostra sobre o que tá sendo falado em cada parte do podcast. Já não pode pá, nem isso. Antes que reclamem comigo, eu não sou hater ou algo parecido, mas percebem que pequenos detalhes possam impedir que eles consigam ainda mais resultado. Por isso que até outros criadores já criticaram o Podpah, e é como eu já falei,
É totalmente válido esse tipo de crítica, porque se nem o básico que eles fazem, não tem sentido pra receber elogio, além de ouvir declarações bem precipitadas ao meu ver, como por exemplo... O que você pensa sobre a Bíblia nesse sentido de tudo ser verdade, ou se você leva as coisas pro lado metafórico, ou se você não leva nada em consideração, qual que é a brisa? Mano, eu creio que a Bíblia é um livro como qualquer outro, como o Chapeuzinho Vermelho. E é disso que eu tô falando, eles têm público e não podem sair falando qualquer tipo de coisa. Claro que alguma hora isso viria à tona, mas veio da pior forma possível, pelo hate que eles estão tomando, e é completamente justo. Na época que eu fiz o vídeo do Luva de Pedreiro, eu assisti o podcast todo, e depois de um tempo eu fui rever, e sério, é de sangrar os olhos. Você não adquire nada de interessante. Claro que era o Luva, um moleque que tinha pouquíssima experiência com internet e planejamento. A sensação que passa são de pessoas totalmente desequilibradas e ingratas para cada público, tanto pro lado do Luva, como pro Podpah. E esse trecho aqui resume bem. Não, pô. É porque nós temos fé em Deus e humildade. Os caras não têm humildade. Aí você acaba. Tô certo ou errado? Tá certo, mano. Tá certo. Tá certo. Tá errado não. Mas isso tá te incomodando, mano? Porque eu tô vendo recentemente você sair nessas paradas e a galera gosta de pegar, não pega. Tem uma galera que pega no nosso. Pra mim não me incomoda hoje em dia, que eu já aprendi a lidar com isso. Porque eu tô aqui todo dia. E todo dia, se eu abrir tweets, essas porra, vai ter uma galera enchendo o saco. Eu já olho e falo, tá, gente, amanhã é outro dia. Eu tenho certeza que se o mínimo fosse feito, não iriam ter tantas críticas assim. Claro que o Twitter é a pior rede social nesse quesito, mas de uma forma geral, o que as pessoas esperam é o básico. Se o Luva não tivesse sido patrocinado por causa de aposta, tido aquele caso com a mulher, se envolvendo com pessoas questionáveis, eu duvido que ele iria receber a quantidade de crítica que ele recebe. E não pode parar a mesma coisa se realmente tivesse um preparo maior, algo que faça valer a pena assistir cada episódio, e que isso realmente vai garantir que as pessoas irão pelo menos saber algo de relevante. Na boa, eu duvido que teria tanto comentário criticando o Podpah. E isso é claro, é evidente que só a crítica por causa dessa falta de atenção em relação a cada pessoa que está naquele ambiente, não é hateando os caras ou algo do tipo, mas que na minha visão, se eles quisessem realmente ter mais público, era só entregar algo normal, pesquisar quem realmente está sendo entrevistado. Agora, se isso não é feito da forma que deveria ser, isso já é um problema deles, mas que com certeza acaba impedindo a oportunidade de novas pessoas gostarem do Podpah, além dos comentários. E esse é o resultado de quando você conquista uma relevância enorme, mas não consegue entregar na mesma altura. Por isso que há essa cobrança insanamente ferrada e o hate instaurado, de pessoas que parecem nem se importar com a qualidade e o que realmente é entregado no podcast. Só estão ali pelas views por simplesmente chamar alguém famoso e acabou. Eu não tenho nada contra o Podpah, nem o Flow ou qualquer tipo de podcast. Essa é só a ideia que é passada ao assistir tantos podcasts. Pelo menos ao meu ver, não é possível que eles não reassistem algum para reparar nisso. Imagina você ter a oportunidade única de chamar alguém tão difícil para ter contato e realizar uma entrevista, só que você nem estuda ou procura saber dela. Sendo assim, do que adianta? Ou ter ao menos perguntas consideráveis ou que vá agregar de alguma forma. Mas enfim, essa é só minha opinião e sinceramente eu não quero que os caras sejam atacados. É nisso que dá a expectativa de pessoas que estão ali por conhecer o famoso da vez, ou simplesmente compreender a situação da pessoa hoje em dia e saber algumas informações que não são mostradas na mídia. Mas é isso, muito obrigado e abraço.